que diz a Bíblia a respeito da batalha espiritual? Há dois erros primários quando o assunto é a batalha espiritual: a excesso e escassez de ênfase. Há aqueles que, para cada pecado, cada conflito e cada problema põem a culpa nos demónios que devem ser então expulsos. Outros ignoram completamente a esfera espiritual, e o fato de que a Bíblia nos instrui que nossa batalha é contra forças espirituais. O segredo do sucesso na batalha espiritual é encontrar o equilíbrio bíblico. Jesus, algumas vezes, expulsou demónios das pessoas, e algumas vezes, curou pessoas sem mencionar o demoníaco. O apóstolo Paulo instruiu os cristãos a começar a luta contra o pecado dentro de si mesmos, Romanos 6, e contra o diabo. Efésios 6, 10, 18. Efésios 6, 10, 12 declara: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este texto nos ensina algumas verdades cruciais. 1. Podemos ser fortes apenas no poder do Senhor. 2. É a armadura de Deus que nos protege. 3. Nossa batalha é contra forças espirituais do mal presentes no mundo. Um forte exemplo é o arcanjo Miguel em Judas 1:09. Miguel, provavelmente o mais poderoso de todos os anjos de Deus, não repreendeu Satanás em seu próprio poder, mas disse: o Senhor te repreenda. Apocalipse 12, 7, 8 registra que no fim dos tempos, Miguel vencerá Satanás. Ainda assim, quando se trata de seu conflito com Satanás, Miguel o repreendeu no nome e autoridade de Deus, e não de si mesmo. É somente através de nosso relacionamento com Jesus Cristo que nós, como cristãos, temos qualquer autoridade sobre Satanás e seus demónios. É somente em seu nome que nossa repreensão tem algum poder. 2. Efésios 6, 13, 18 nos dá uma descrição da armadura espiritual que Deus nos dá. Devemos resistir firmes com a. O cinturão da verdade, b. A couraça da justiça, c. O evangelho da paz, d. O escudo da fé, e o capacete da salvação, f. A espada do Espírito e g. Oração no Espírito. O que estas peças da armadura espiritual representam para nós em nossa batalha espiritual? Devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás. Devemos descansar no fato de que somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo por nós. Devemos proclamar o Evangelho, não importa quanta resistência recebamos. Não devemos vacilar em nossa fé, não importa o quão fortemente sejamos atacados. Nossa última defesa é a certeza que temos de nossa salvação, e o fato de que as forças espirituais não podem arrancá-la. Nossa arma de ataque deve ser a palavra de Deus, não nossas próprias opiniões e sentimentos. Devemos seguir o exemplo de Jesus em reconhecer que algumas vitórias espirituais são possíveis somente através da oração. Jesus é nosso principal exemplo para a batalha espiritual. Observe como Jesus lidou com os ataques diretos de Satanás. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e, eis que chegaram os anjos, e o serviam. Mateus 4, 1, 11. A melhor maneira de combater Satanás é como Jesus nos mostrou, ou seja, citar as Escrituras, pois o diabo não pode contra a espada de Espírito, a palavra do Deus vivo. O maior exemplo em como não se engajar na batalha espiritual foi o dos 7 filhos de Seva, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se. As coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossas vidas porque todos temos espírito. O mundo espiritual é a esfera de ação dos anjos e dos demónios.
Nosso mundo tem três áreas principais: o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas três dimensões do mundo porque temos corpo, alma e espírito. O mundo espiritual, Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus é espírito e que a verdadeira adoração tem de vir do espírito. João 4:24. Toda a vida vem do espírito de Deus. Ele dá um espírito a cada pessoa e, quando o espírito vai embora, morremos. Quando ficamos separados de Deus, por causa do pecado, nosso espírito sofre, porque precisa de Deus. Leia aqui: o que é o espírito? Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, se unindo a nosso espírito. Atos dos Apóstolos 2:38. Assim, é através do mundo espiritual que encontramos união com Deus e com todos os outros crentes do mundo, que partilham o mesmo espírito. Outros elementos do mundo espiritual. Além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual, os anjos e os demônios. Os anjos são espíritos criados por Deus para seu louvor e para nos ajudar, segundo suas ordens, Hebreus 1:14. O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus, junto com vários outros anjos, que chamamos de demônios. Veja aqui mais sobre os anjos. O diabo já sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo de estragos antes que chegue o dia de seu castigo final. Apocalipse 12:12. No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Os demônios tentam influenciar nosso espírito, para nos destruir e fazer sofrer, mas os anjos procuram nos ajudar e defender. Todos nós temos uma escolha: ficar do lado de Deus ou do diabo. Precisamos lutar contra influências malignas e nos submeter ao Espírito de Deus. Tiago 4:7. A essa luta chamamos de batalha espiritual. Veja também o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Como o mundo espiritual afeta nossas vidas. O mundo espiritual tem muita influência em nossas vidas. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta tudo. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus é um ato no mundo espiritual. Nosso espírito é restaurado à comunhão com Deus. É através do poder de seu Espírito que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Quando nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, desejos e ações. A luta contra a nossa natureza pecaminosa começa no espírito. Gálatas 5:16. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia tudo. Descubra aqui mais sobre a ação do Espírito Santo. O mundo espiritual também nos pode afetar de maneira negativa. Precisamos tomar cuidado para não nos submetermos a influências malignas. 1 Pedro 5:8-9. Alguns problemas sérios, sem explicação física nem mental, começam por permitirmos influência espiritual errada em nossas vidas. Para evitar essa influência, devemos rejeitar todo pecado e procurar sempre a vontade de Deus. Atenção! O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados. Cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio, para não ficarmos obcecados com um lado ou esquecermos outro. O espiritual, o mental e o físico estão todos interligados. 1 Tessalonicenses 5:23. Este conteúdo foi útil? Sim, não. Veja também. Deus. O que você precisa saber sobre o Criador. 15 principais ensinamentos de Jesus para vivenciar no dia a dia. Apocalipse, como a Bíblia descreve o fim do mundo. Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas? Estudo. Anjos e seus nomes, quais os anjos citados na Bíblia? Como vencer o desânimo na Bíblia? 7.